versículo de número 1. Glória a Deus. Nós estamos no culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. A gente fica triste porque nem todo mundo, entende o quão é importante o culto de ensinamento da palavra, Porque a Bíblia diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando a gente vem no culto de doutrina, nós estamos vindo para receber um ensinamento, ouvir a voz de Deus, amém? Então, o culto de doutrina é importante porque nós aprendemos sobre a palavra de Deus, aprendemos sobre as grandezas de Deus. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escrevo: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu trabalho, do meu nome, trabalhastes e não desfalecestes. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu virei e te rapidamente removerei teu candelabro do teu lugar, se não te arrependeres. Mas tu odeias, os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, e darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se assente, dando glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um livro por nome Apocalipse, que, por curioso, é um livro de muitos segredos, de muitos mistérios. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando de mistérios, estamos falando de segredos. E quando falamos de mistérios não têm explicação. É tão curioso que existem mistérios que têm explicação, mas existem outros mistérios que não têm explicação. Pastor, o que o senhor tem a me dizer relativamente a isso? A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós, e as não reveladas pertencem a Deus. Deus pode nos revelar
as coisas que ele não revelou para ninguém. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, para nós entendermos esse livro, só existem dois caminhos. O primeiro caminho é a gente estudar escatologia bíblica. E o segundo caminho para entender o livro do Apocalipse é a gente orar e pedir o discernimento do alto. Porque existem pessoas que não sabem distinguir ou então revelar os segredos que existem no livro do Apocalipse. Pelo contrário, acabam trazendo um monte de heresias. É por isso que Apocalipse é um livro de mistérios, é um livro de segredos. Só entende Apocalipse, né, se você estudar escatologia, que é uma disciplina, né, bíblica, e também você buscar a Deus o discernimento ou então o entendimento do livro do Apocalipse. Existem, irmãos, 4 linhas proféticas no livro do Apocalipse. A primeira linha profética são as 7 igrejas. A segunda linha profética são os 7 selos. Lembra quando Deus deu o privilégio a João de abrir, né, o livro que tinha 7 selos? Essa é a segunda linha profética. A terceira linha profética do livro do Apocalipse são as 7 trombetas. E a última linha profética são os eventos finais. Mas é importante que nós venhamos entender algo aqui sobre o livro do Apocalipse. Qual, pastor? Quem escreveu esse livro? Que escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João. Aonde ele escreveu? Na ilha de Patmos. A Bíblia diz que ele é levado até a ilha de Patmos, é arrebatado até a ilha de Patmos. E diz a palavra que lá na ilha de Patmos, Deus mostrou tanta coisa para João. E a Bíblia vai dizer que ele é arrebatado em espírito até os céus. Quando ele é arrebatado em espírito até os céus, a Bíblia vai dizer que João, ele teve várias visões. Várias visões João teve. Só que quando ele está diante de Jesus, quando ele está diante do Cordeiro de Deus, a palavra de Jesus para João é: João, tudo que você está vendo são as coisas que aconteceram passado, são as coisas que estão acontecendo presente, e são as coisas que irão de acontecer futuro. Tudo que você está vendo, passado, presente e futuro, escreva. Tudo que eu te mostrar, escreva, João. Não guarde, não deixe de escrever absolutamente nada. Escreva tudo que eu lhe mostrar e lhe falar. João, muito cauteloso, João, muito cuidadoso, está escrevendo tudo que Deus está mostrando para ele. E a Bíblia diz que uma das visões que João vai ter, um dos segredos que Jesus vai compartilhar com João, é sobre as 7 igrejas da Ásia. Pastor, não entendi. Um dos segredos que Jesus vai compartilhar com João é sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu estou me referindo da igreja de Éfesos. A palavra Éfesos quer dizer desejável. Eu estou falando da segunda igreja, que é Esmirna. A palavra Esmirna quer dizer perfume suave. Eu estou falando da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamos, que quer dizer exaltação. A quarta igreja, que é Tiatira, que quer dizer sacrifício, contrição. A quinta igreja, que é a igreja de Sardes, que quer dizer remanescentes. A sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. E a última igreja
é a igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. Cada uma dessas igrejas são igrejas que marcaram uma história na humanidade. Nós vamos falar dentro de sete terças-feiras sobre essas 7 igrejas da Ásia. Irmão, eu vou revelar para você segredos que talvez você nunca ouviu sobre essas 7 igrejas da Ásia. Porque quando nós olhamos para o que Jesus está falando, o que Jesus está revelando para João sobre as 7 igrejas da Ásia, a gente vai se deparar com alguns elogios e também com algumas chamadas de atenções. Nem toda igreja da Ásia Jesus elogiou, mas existem igrejas que ele marretou. Existem igrejas que ele fez chamadas de atenções, ou chamada de atenção, aliás. Existem igrejas que ele louvou pelo crescimento, pelo trabalho. E hoje nós vamos começar a falar sobre a igreja de Éfesos. Nós falamos aqui que a palavra Éfesos quer dizer desejável. É importante a gente falar que Éfesos está localizado, ou estava localizado, no litoral a oeste da Ásia Menor, capital da província romana. Foi uma cidade fundada pelo Ciro o Grande, imperador de Roma. Também é importante a gente realçar que Éfesos sempre foi na altura uma das maiores cidades e uma das melhores cidades. Em Éfesos havia o maior sala de teatro do mundo, que comportava mais de 25 mil pessoas. Eu estou falando de uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Éfesos foi uma cidade muito marcada. É importante também realçar que a primeira cidade que o apóstolo Paulo viajou para pregar as boas novas do reino foi a cidade de Éfesos. Foi lá aonde ele começou a se destacar no seu ministério enquanto missionário. Mas é importante a gente entender um negócio aqui. Qual, pastor? Que eu descobri. Vocês sabiam que João, ele era pastor na cidade de Éfesos? Antes de Paulo ir para Éfesos, João já estava lá, pregando as boas novas do reino, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas do reino. É tão nítido, é tão louvável a gente ver João pregar em Éfesos. Por quê, pastor? Porque na cidade de Éfeso o povo era crente, o povo servia a Deus, o povo adorava ao Senhor. Pensa num povo que se destacava, pensa num povo que louvava a Deus, pensa num povo que era perseverante. Era o povo de Éfeso. Pensa num povo que era leal a Deus. Era o povo de Éfesos. Pensa num povo que magnificava a glória de Deus. Era o povo de Éfesos. Só que a Bíblia vai dizer que chegou um tempo na vida desse povo que o povo perdeu o primeiro amor. Vocês já viram crente quando está no primeiro amor? O crente, quando está no primeiro amor, ele quer fazer tudo. Ele vai em todos os lugares. Aonde tem uma vigília, ele está lá. Aonde tem um culto, ele está lá. Aonde tem um congresso, ele está lá. Pastor nem falou para ele trabalhar. Ele está dizendo: pastor, eu estou aqui para trabalhar. Se o senhor quiser, eu estou aqui para fazer a obra. Pastor, pode, aleluia, me envolver no trabalho.
crente no primeiro amor não dá trabalho para pastor. Crente no primeiro amor não dá trabalho para ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que esses irmãos de Éfeso perderam o primeiro amor. Aí é onde vem o perigo. Aí é onde vem a segunda igreja. Quando João percebe que os irmãos de Éfeso perderam o primeiro amor, João começou a ficar preocupado. Por quê, pastor? Porque nessa mesma altura, a Bíblia vai dizer que um diácono que ajudava muito foi levantado na altura da igreja primitiva. Quem ungiu, quem levantou Nicolau a diácono foi a comitiva de Jesus. A Bíblia vai dizer que Nicolau foi levantado por Deus para ser um diácono na casa de Deus. Só que nessa mesma altura que João está pregando, presta atenção, irmão, nessa mesma altura que João está pregando para os irmãos de Éfeso, a Bíblia vai dizer que os irmãos perdem o primeiro amor. Quando os irmãos perdem o primeiro amor, aí surge a teoria de Nicolau. Nicolau se rebeleia, ou então se rebelou contra a obra de Deus. Por quê, pastor? Porque Nicolau, ele percebe que a obra não está mais do jeito dele, o evangelho não está mais do jeito dele. Ele queria modernizar o evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele queria modernizar o evangelho. Então, modernizando o evangelho, João está dizendo: aqui não presta, Nicolau está dizendo: aqui não presta mais para eu ficar. Sabe de uma coisa? Eu vou criar o meu próprio rebanho. Eu vou criar a minha própria igreja. Eu vou abrir a minha própria igreja. Que igreja é essa, pastor? Lá vai para os irmãos entenderem que teoria é essa, que evangelho é esse, que igreja é essa. Quando Nicolau se rebeleia contra a igreja primitiva, contra a igreja que professava o evangelho do Deus vivo, que pregava o evangelho genuíno, a Bíblia vai dizer que ele vai criar uma teoria. Que teoria é essa? Ele vai criar a teoria que tudo é normal. A teoria que tudo é normal. A gente pode ser crente, a gente pode cantar, a gente pode fazer a obra, a gente pode, estar na igreja normalmente, participar dos cultos, mas porém, andar no mundão é normal, fazer orgia é normal, beber uma cachaçazinha é normal, fumar um baseado é normal, fazer um monte de coisa é normal. Quem trouxe essa teoria foi Nicolau. Só que a Bíblia vai dizer que João não aceita essa teoria. Quando João não aceita essa teoria, Nicolau se rebeleia, leva alguns irmãos com ele. Quando Nicolau leva alguns irmãos com ele, houve uma divisão na igreja. Houve o que, pastor? Uma divisão na igreja. Foi nessa altura, irmão Sidney, que Paulo surge. Paulo faz o quê? Paulo surge em Éfeso, um crente vindo do primeiro amor, um jovem vindo do primeiro amor, com uma sede de fazer a obra, com uma sede de fazer a vontade de Deus, um crente vindo do primeiro amor, que não quer se misturar, que não quer andar de qualquer jeito, que quer fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer, do jeito que Deus manda. Ele olha para o irmão João e diz: irmão João, o que está acontecendo na igreja de Éfeso? João, como um pastor antigo, como um ancião,
olha para Paulo e diz assim: irmão Paulo, eu estou sofrendo com esses irmãos. Eu sei que você já ouviu falar do Nicolau, aquele diácono, já ouvi. Pois bem, ele se rebeliou, levou alguns irmãos com ele, criou a teoria que tudo é normal. Enquanto nós estamos primando pela santidade na obra para a gente ir para o céu, ele está dizendo que é normal andar de qualquer jeito. Paulo olhou para o ancião e falou assim: é normal nada. Nós temos que fazer a obra de Deus, temos que fazer a vontade de Deus, temos que fazer aquilo que Deus manda. Escute, João olha para Paulo e diz assim: Paulo, o que é que nós vamos fazer para trazer esses irmãos que se rebelaram para junto da gente? Porque eles estão cegos. Precisamos trazer esses irmãos para junto de nós. Paulo está dizendo: primeiro, olha a estratégia de Paulo para trazer a segunda igreja para dentro da primeira, para voltar de onde eles saíram. Olha a estratégia de Paulo. Qual é, pastor? Primeiro, oração. Porque Paulo sabe que não tem crescimento sem oração, não tem vida plena na presença de Deus sem oração, não tem vida abençoada na presença de Deus sem oração, não tem família abençoada sem oração, não tem ministério abençoado sem oração, não tem vida consagrada no altar sem oração. Então Paulo está dizendo: precisamos orar. Irmão João, eles entram em um período de oração. Segunda estratégia que Paulo vai ter para trazer esses irmãos para a presença de Deus, para onde eles saíram. Segunda estratégia, escute isso aqui, irmão. Paulo está dizendo: não podemos deixar de pregar a sã doutrina. Precisamos pregar a sã doutrina. Pastor, não estou entendendo. Precisamos pregar a sã doutrina. Pastor, o que é sã doutrina, pastor? É doutrina sem mistura. É o que? Doutrina sem mistura. Paulo está dizendo: essa teoria que tudo é normal dentro da igreja vai acabar. Porque até os irmãos que estão aqui dentro conosco, adorando a Deus, estão sentindo vontade de ir para a segunda igreja. Estão sentindo vontade de quê? De fazer parte desse povo aí de Nicolau, os nicolaítas. Só que eu já vou falar para vocês. Olha isso aqui, meu irmão. Uma coisa é a gente fazer, outra coisa, pastor, é o nosso coração desejar. Jesus fala: se o teu coração desejar, você já pecou. Se o teu coração desejar, você já pecou. E o ato, pastor, é só o complemento do pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, a chamada de atenção não era para os nicolaítas. A chamada de atenção era para os irmãos que estavam na igreja. Porque a segunda igreja já foi feita. Nicolau já se rebelou, levou os irmãos, criou uma segunda igreja, que tudo é normal. Só que João está falando aqui para a igreja atual. Vocês que ficaram, precisam permanecer no primeiro amor. Porque se vocês não permanecerem no primeiro amor, ele vai arrancar de vocês o candelabro. O que é candelabro, pastor? É a luz, é a presença dele.
na nossa vida. Oh, glória a Deus e aleluia. Pastor, o que mais me chama a atenção aqui, na teoria de Nicolau, é que Nicolau, ele tira um povo da igreja, faz eles entender que tudo é normal, faz ele entender que a gente pode ser crente sim, a gente pode adorar sim, mas a gente pode andar de qualquer jeito, a gente pode ficar no meio de quem não é para estar, a gente pode andar de qualquer maneira, a gente pode fazer as coisas de qualquer maneira. E não é bem assim, irmão. Eu disse aqui um dia, eu não sei se foi a semana passada que eu falei, eu disse: se eu não pregar a verdade para vocês, quando eu chegar lá no céu, na hora do julgamento, irmão Lucas vai olhar para mim e vai falar assim: pastor Nambala, por que tu não pregou a verdade para mim? Por que tu passou a mão na minha cabeça? Sabendo que tudo isso era errado e me levava para o inferno, por que tu não pregou o evangelho de verdade para mim? Sabe o que está acontecendo, irmão? Nós estamos perdendo a essência do verdadeiro evangelho de Cristo. Estamos perdendo a essência do verdadeiro evangelho de Cristo. Sabe o que está acontecendo? É irmão saindo de uma igreja que prega a verdade, que prega o verdadeiro evangelho, indo numa igreja que tudo é light, que pode andar de qualquer maneira. É a Assembleia de Deus perdendo a essência do que é a Assembleia de Deus. Uma igreja que prega a verdadeira doutrina. Nós estamos perdendo isso, irmão. Estamos perdendo os princípios. Estamos trazendo uma inovação dentro da casa de Deus que não é para trazer. E quando eu meditava essa mensagem, 2 horas da madrugada, Deus falou assim para mim: meu filho, não perca a verdadeira essência do evangelho. Não perca isso. Não deixa que essa teoria de Nicolau entre dentro do teu coração, que tudo é normal dentro da igreja. Eu preciso falar isso porque o Espírito Santo de Deus está gritando na minha alma. Se tornou tão normal, irmão. É essa teoria de Nicolau. Pastor, que teoria é essa? Sabe o que ele fazia? Ele pegava a sua esposa, pegava 2 camaradas para se envolver com a sua esposa e ele participar. Ou ele só ficando, olhando, vendo essas 2 pessoas se envolvendo com a sua esposa. Pastor, isso está acontecendo dentro da igreja? Está. Não sei se você está me entendendo. Ele pegava carnes sacrificadas, fazia banquete, consagrava essas carnes aos deuses. É assim que ele conseguiu envenenar os irmãos. Quando ele tirou da primeira igreja, trouxe para uma festa, mostrando para eles que tudo é normal. Os irmãos ficaram doidão, vendo toda aquela festa, todo aquele banquete, mas os alimentos estavam consagrados aos deuses. Quando eles comeram, ficaram presos. A prisão vem nisso, irmão. Pastor, a prisão vem nisso. Quando a gente percebe, é normal. Alguém coloca na nossa mente, é normal. E a gente vai nessa, é normal. É normal. É normal. O pastor falou, está falado. É normal. É normal. Igual, né, uma pessoa que é hipnotizada. É normal. É normal. E aí, pastor? Aí, quando os irmãos fizeram parte do banquete, disseram: não, essa vida aqui, esse evangelho,
é melhor do que aquele primeiro. Sabe de uma coisa? Eu vou participar desse primeiro evangelho. Eu vou ficar nessa igreja. Eu vou adorar aqui nessa igreja. Que é? Que tudo é normal. Eu vou servir aqui nessa igreja. Que é? Que tudo é normal. Eita. Andar com uma calça jeans, ou andar com qualquer calça, mostrando a parte traseira, é normal. É normal, irmão. É normal. É normal, irmão. Você ir numa balada gospel, é normal, irmão. Aleluia. Nós estamos vivendo, a igreja do século 21 está vivendo a teoria do é normal. É a teoria do Nicolau. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer, assim como Paulo fez, que levantou um clamor pela segunda igreja e falou: esses irmãos não saíram daqui porque queriam sair, foram hipnotizados. Esses irmãos, alguém colocou isso na mente deles, mas Deus não deixa que esses irmãos morram desse jeito. Converta os caminhos dele, faça a obra na vida deles. Abarabacandarábia. Quando Paulo se levanta nas praças de Éfeso e começa a pregar o evangelho genuíno, começa a pregar a palavra do arrependimento, ou a mensagem do arrependimento, dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus aos teus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Paulo está falando desses irmãos, porque eu acredito que quando ele se levanta nas praças de Éfeso para pregar, Paulo está falando para esses irmãos. Você foi porque você ouviu o que o apóstolo falou. Você nem acreditou na palavra do ancião, coitadinho do velhinho João, pastor João. Aleluia. Mas o apóstolo veio, mentiu você, e você seguiu pela mentira. Você foi hipnotizado pela mentira, e tu foi. E agora, olha isso aqui, meu irmão, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfalecestes. Agora é para os irmãos de dentro. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. O crente, quando sai do primeiro amor, olha isso aqui, meu irmão, o crente, quando sai do primeiro amor, ele não é mais a mesma coisa. É por isso que a gente não pode perder o primeiro amor. Escuta isso aqui, meu irmão, presta atenção nisso aqui. É por isso que a gente não pode de jeito nenhum perder o primeiro amor. Se for necessário, vai para o céu com o primeiro amor. Se for necessário, viva a base do primeiro amor. Se for necessário, guerreie com quem não acredita no primeiro amor. Porque crente no primeiro amor é outro nível de glória.
Pastor, não entendi. Crente no primeiro amor é outro nível de glória. Sabe qual foi o problema de Nicolau? É que Nicolau estudou tanto e se esqueceu da essência da glória. Estudou tanto e se esqueceu que acima dele havia um pastor por nome João. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu sou diácono, eu tenho tanta sabedoria e João não tem. Você acha que eu vou ficar obedecendo João? Está brincando comigo? Cuidado com a sabedoria. É por isso que Salomão diz: não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente leigo. Fica no nível, fica no meio, irmão. Porque crente, quando está no meio, ele sabe distinguir o que é errado e o que é certo. Crente, quando está no meio, ele sabe distinguir o certo e o errado. Ele sabe quem está falando a verdade, ele sabe quem está falando a mentira. Crente, quando ele é equilibrado, quando eu falo de equilíbrio, estou falando no meio, nem demasiadamente sábio e nem demasiadamente leigo. Estude, pastor, o senhor contra a gente fazer teologia? É claro que não, mas faça teologia crente, irmão. Para quê? Para não perder a essência do verdadeiro evangelho na tua alma. O que está acontecendo é isso, irmão. Muita gente fazendo teologia está se esquecendo do primeiro amor. Porque a teologia, ela é legal até um certo ponto, quando você não perde o primeiro amor na tua vida. Estudar é legal, estudar a Bíblia é legal até um certo ponto. Chega um ponto que você estuda tanto, né? As disciplinas lá chamadas logia, as logias, bibliologia, angiologia, ecleologia, demologia, um monte de logia, irmão. Você estuda tudo isso. E aí, pastor, aí quando você terminar, se tornar um bacharelado, aí você faz o doutoramento, aí você faz a pré-graduação, aí tal. E aí, pastor, se você nessa fase não perder a graça do primeiro amor, a teologia vai se tornar só mais uma ciência, só mais um negócio na tua vida. Mas quando a gente estuda tanto e perde a graça do primeiro amor, meu irmão, para Deus não é nada. Para Deus não é nada. É por isso que Deus está falando para alguém nesta noite: não perca, aliás, a essência do primeiro amor. O que estragou Nicolau foi ele estudar demais. E ele entendeu que ele já podia ser pastor. Ele entendeu que ele podia já ser líder. E criou teorias que desvinculou pessoas da primeira igreja. Escute, irmão. Cuidado com o que você aprende. Cuidado com o que você recebe das pessoas. Eu e você somos um agente missionário. Pastor, não entendi. Eu e você somos um agente missionário. E por sermos um agente missionário, nós temos uma influência. Nós temos o que, pastor? Uma influência. Eu, pastor Nambala, pelo fato de eu ser pastor aqui, eu tenho uma certa influência. Pelo fato de eu ser pastor, eu tenho uma certa influência. É por isso que tudo que eu vou pregar, eu sou cauteloso. Para quê, pastor? Para eu não me desvincular dos padrões doutrinários, não de homem, mas da Bíblia. Eu não posso perder a essência do verdadeiro evangelho, irmão Reginaldo. Eu não posso perder a verdadeira essência do evangelho que Jesus pregava, que Paulo pregava. Meu irmão, se você tiver errado um dia,
e eu souber que você errou, você pode ter certeza que eu vou chamar você, vou conversar com você e vou dizer: meu filho, você está errado. Eu nunca vou ser conivente com o pecado de ninguém. Se pecou, meu irmão, você pecou. E pelo fato de você pecar, você vai ficar de banco. Você vai se restaurar. Aleluias. Glória a Deus. É tão lindo quando eu olho para o ministério de João e eu vejo João, um ancião, pregando o verdadeiro evangelho genuíno, e pessoas sendo alcançadas pela palavra. Pela palavra. O verdadeiro exemplo disso é Jesus. Eu disse aqui que nós temos uma certa influência. Em tudo que a gente faz, nós temos uma certa influência. A igreja de Éfeso estava vivendo um período muito legal, um período muito bom. Só que chegou uma hora que Éfeso se desviou dos caminhos do Senhor. Éfeso não era mais a mesma coisa. É por isso que João ele escreve que Éfeso perdeu a presença, que ele ia tirar. O próprio Jesus ameaçando: eu vou tirar o candelabro dentro de vocês, se vocês não se arrependerem. Escute isso aqui, meu irmão. Eu preciso ser um crente exemplar. Por quê, pastor? Porque eu tenho influência. Pelo fato de você ser crente, as pessoas aí na tua casa sabem que você é crente. No teu bairro sabem que você é crente. E você tem influência para o lado negativo ou para o lado positivo. Tem gente que olha para você e se espelha em você. É por isso que quando você erra, muita gente se entristece. Quando você peca, muita gente se entristece. Porque te tem como uma influência, te tem como um baluarte. Deus está falando para alguém na noite de hoje. Você precisa ser um exemplo para pessoas da sua família. Você precisa ser o exemplo para pessoas da sua casa. Porque a glória de Deus não pode sair de você. O candelabro de Deus não pode sair de dentro de você. Sabe por que você está de pé? Por causa do candelabro. Que isso, pastor? É a luz de Deus, é a presença de Deus. Porque Jesus ameaçou a igreja de Éfeso: se vocês não se converterem, eu vou arrancar de vocês o candelabro. Irmão, eu fico com medo, irmão, desse candelabro sair da minha vida. Eu fico com medo de errar, de pecar e perder a glória de Deus, e perder a unção de Deus. Nicolau abriu mão da presença de Deus por orgulho, por não aceitar ser pastoreado pela sua sabedoria humana. Cuidado, cuidado, meu filho, porque tem gente querendo influenciar a tua cabeça. Nicolau está querendo influenciar a tua cabeça, querendo influenciar teu ministério, querendo influenciar a tua chamada. Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho levantado os remanescentes na minha presença, que não vão se deixar levar pela teoria de Nicolau, mas que acreditam no verdadeiro evangelho genuíno. Você pode dar um glória a Deus e aleluia nesta noite? Deixa não, meu filho, deixa não, porque Deus tem um trato com você. Você foi marcado com a glória de Deus, você foi marcado com a unção de Deus. Aleluia. Pode vir as teorias que for, eu ainda estou presente na presença dele. Pastor, não entendi. Não nos desvinculemos. Eu falei isso aqui
sei, foi bem quando eu cheguei aqui, e eu vou voltar a falar. A partir do dia que você vê pastor Nambala colocando aqui um saco de sal, colocar um monte de sal por cima do saco e dizer assim: a semana que vem teremos a campanha do sal grosso. Muda de igreja, irmão. A semana que vem vamos começar a campanha da farofa ungida. Muda de igreja, irmão. A semana que vem vamos começar a campanha aleluia, do sabonete ungido. Muda de igreja, irmão. Procura outra congregação, porque eu estou fora da visão, meu irmão. Pastor, se eu é contra, nada contra, mas a Assembleia de Deus é marcado pela sã doutrina. Não é para dar glória a Deus, só irmã Nalva entendeu. A Assembleia de Deus é marcado pela sã doutrina. Nós não precisamos de nada disso, nós precisamos é da palavra. Oh glória! Nós não precisamos de sal ungido, não precisamos de sabonete ungido, não precisamos de farofa ungida. O que nós precisamos é da palavra. O que nós precisamos é do Evangelho de Jesus. Ele morreu ao primeiro dia e ressuscitou ao terceiro, está à direita do Pai. Quem pode levantar a mão para adorar a Ele nesta noite? Aleluia! Nós não precisamos de nada disso. A palavra de Deus, aleluia, é o sustentáculo, é o alicerce da minha e da sua família. Outro dia eu vi, alguém me mandou, vi lá no grupo, não sei que grupo que é, alguém mandou como é que fala? Uma imagem. Eu não sei se é meme, sei lá. Se você quer uma imagem, eu não sei se eu vi no Face ou se eu vi no WhatsApp, nem me lembro mais muito bem. Só sei que a pessoa que nessa imagem dizia que eu não posso me render diante de nada, algo parecendo a orgulho. Não sei o que é, né? Mas eu não me lembro mais muito bem, mas é algo parecido com orgulho, né? Eu quero, diante dessa mensagem, dizer: Jesus foi diferente em tudo que ele fazia. Eu estou dizendo que nós somos uma referência aqui. Irmã Marcília, evangelista Lucas, pastor Lucas, irmã Maria, irmã Thaís, irmão Reginaldo. Nós somos uma referência. Na minha família eu sou uma referência. Na sua família você é uma referência. Existem pessoas que te seguem, pessoas que às vezes não comentam nada no teu Facebook, no teu WhatsApp, mas te têm como uma referência. Então, você sendo uma referência, você tem que ser o exemplo para todas essas pessoas. Um exemplo de vida. Tem gente que passa só na frente da tua casa para te ver. Você sabia disso? Por gostar tanto de você, só passa na frente da tua casa para te ver. Não é que ele está apaixonado por você, não. Ele gosta de olhar na sua cara. E ele tem o prazer de dizer: ela é diferente. Ela é diferente. E se ficar um dia sem te ver, sente falta. Por quê? Porque te tem como um espelho, como uma referência. Não sei se você consegue me entender o que eu estou falando aqui, meu irmão. Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para andar de qualquer maneira. Não dá para fazer a obra de qualquer jeito. Não dá para fazer a obra de qualquer maneira.
Precisamos ser pessoas diferentes em todos os lugares aonde você for. Seja diferente. Seja diferente, por mais que isso suscite raiva para alguns, seja diferente. Por mais que isso suscite inveja para alguns, seja diferente. Quando você for fazer, faça com perfeição e com excelência. Pastor, mas alguém vai ficar com raiva. Fique quem quiser, meu irmão. Pastor, vai ter gente que... Fique quem quiser. Você não está trabalhando para homem, você está trabalhando para Jesus. Você consegue entender que eu estou falando isso? A igreja de Éfeso viveu um novo tempo quando Paulo chegou. Criou as estratégias. Primeiro, oração. Segundo, Paulo está dizendo: vou aplicar sã doutrina. Se eu aplicar sã doutrina, o povo vai voltar. O quê? O povo vai voltar. Eu falei aquele dia, no ensinamento que eu dei, a gente já está terminando. No ensinamento que eu dei sobre paternidade espiritual. Tem gente que vai congregar numa outra igreja por falta de alimento. Porque na igreja onde ele congrega não tem alimento. O pastor vive fazendo movimento, trazendo pregador, e ele nunca prega. Eu vi outro dia o nosso bispo falar, bispo Samuel Ferreira, falando que tem pastores terceirizando o seu altar. A igreja não pode viver à base de movimento. Movimento é legal? A gente faz movimento na igreja, mas eu preciso que você seja doutrinado. Se você for doutrinado, você vai ter alicerce. Se você for doutrinado, você vai ter bases. Por que tem gente se desviando? Tem gente não aguentando o trampo do evangelho, saindo, porque não foi doutrinado. Quem é doutrinado na palavra, pode vir o que vier, pode vir a teoria que for, eu tenho palavra. O que? Eu tenho palavra. Até quando você convida alguém para ir na tua igreja, você fala assim: vamos lá na igreja? Não, vamos na igreja. Você sabe que na tua igreja onde você congrega tem palavra. A pessoa quando for na tua igreja vai sentar na cadeira, vai ouvir teu pastor pregar. Terminou o culto, a pessoa vai ficar lá fora, vai olhar para você e vai falar assim: rapaz, na igreja onde eu congrego tem palavra não. Aqui na tua igreja tem. Seu pastor é uma bênção. Nunca ouvi uma palavra como essa. Pastor que só... Lá na minha igreja, meu pastor só entrega a chave de carro. Lá na minha igreja, meu pastor só entrega a chave de casa. Lá na minha igreja, meu pastor só recebe que Deus vai me dar, só prega que Deus vai me dar vitória. Mas aqui na sua igreja foi diferente. Aqui na sua igreja, o teu pastor falou que se eu não parar de pecar, eu vou para o inferno. E ele está certo. Aqui na tua igreja, o teu pastor falou: se eu não parar de fazer fofoca, eu vou para o inferno. E ele está certo. Você está entendendo o mistério aqui, meu irmão? Está entendendo? Fique de pé, por gentileza. Aleluias. A igreja de Éfeso perdeu, mas Paulo veio, trouxe a essência do verdadeiro evangelho, que é a palavra. Coloque a mão em seu coração nesta noite. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, porque Tu és bom. Eu louvo o Teu nome, Senhor, com todo o temor e tremor da Tua palavra. Porque eu não sou justo nem perfeito. Não existe em mim perfeição. Perfeito é só o Senhor. Meu coração chora, porque eu tenho tanto temor, Senhor, disso que eu acabei de pregar.
E eu te peço, Deus, que nós venhamos viver debaixo de uma doutrina séria, que nós venhamos, Senhor, ser pessoas diferentes, ser pessoas leais. Queremos ser como a primeira igreja de Éfeso, a igreja primitiva. Não queremos viver de qualquer jeito, não queremos viver de qualquer maneira. Senhor, nos ajude a vencermos as nossas dificuldades, a vencermos as nossas debilidades, a vencermos, meu Pai, os nossos Golias da vida, a vencermos as nossas peninas da vida. Oh Deus, não permita que a teoria de Nicolau entre dentro da nossa igreja, que esse povo venha ser doutrinado nos seus caminhos, que esse povo venha viver uma vida diferente, uma vida santa na tua presença, Pai. E que todo Nicolau dentro da igreja venha ser banido, exterminado, e que venha se converter à primeira igreja primitiva. Deus, nos ensina, meu Pai, a vivermos um evangelho sério. Nos ensina, meu Pai, a sermos prudentes, a sermos verdadeiros, a sermos leais à nossa liderança, aos nossos pastores. Nos ensina, meu Pai eterno, a termos, meu Pai, uma cara só, a termos uma identidade só. Repreenda, Senhor meu Deus, dupla face em nossas vidas. Nós não queremos dar um abraço ao nosso irmão, mas um abraço na falsidade. Nós queremos abraçar o nosso irmão, mas é um abraço na sinceridade, um abraço de verdade, um abraço, meu Pai eterno, aonde os céus glorifica, aonde os céus é aplaudido. Jesus, nos ajude a sermos leais, a sermos verdadeiros no teu evangelho, a sermos sinceros no teu evangelho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a andarmos em retidão na tua presença, nos seus caminhos, Pai. Nós não queremos, meu Pai, se desvincular e ir para a igreja, para a segunda igreja, que é a igreja de Nicolau. Queremos, meu Pai eterno, que o Senhor levante Paulos, que o Senhor levante ancião João, que não se canse, meu Pai, de pregar a verdade para nós, que não se canse de pregar o verdadeiro evangelho para nós, Senhor. Oh Deus, me ajude, meu Pai, a ser um pastor responsável para essa igreja. Me ajude a ser um pastor, meu Pai, leal com esse povo, Senhor. Me ajude a ser um pastor verdadeiro com esse povo, meu Deus. Oh Deus, me ajude, Senhor, a viver uma vida reta na tua presença. Você pode aplaudir a Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Se assente, querido, se assente. Glória a Deus. Queridos, serão 7 terças-feiras